Bem, olá a todos, meu nome é Marcos, eu sou representante da StudyCo Latam. Hoje aqui a gente vai conversar com a nossa amiga Érica. Érica, que é a representante da IP, que é a English Path, uma escola aqui que a gente adora trabalhar, é muito legal. Tudo bom, Érica? Como é que você está? Oi, Marcos, eu estou ótima, muito feliz com o convite, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar informações da English Path e dos nossos destinos. Vamos lá, conta pra gente, nem todo mundo conhece a English Path. A English Path é uma escola muito grande, mas conta pra gente um pouquinho, pra gente saber um pouquinho da história e do como vocês estão aí no mundo. É isso, Marcos. A English Path é uma escola que está crescendo, né? A gente chegou no mercado para o público brasileiro, para os estudantes brasileiros em 2021, mas, na verdade, nós fazemos parte de um grupo que já tem mais de 10 anos, né, de experiência na educação internacional. Então, isso é muito importante para os nossos estudantes, para a galera aí da Studcam saber, né, de onde nós viemos. A EP faz parte da GEDO, que é um grupo de instituições de ensino superior, né, divididos em vários países, e a English Path faz parte desse grupo como a escola de inglês, né, a escola de idiomas. Então, é bem bacana. Hoje, nós temos 9 destinos, estamos inaugurando o nosso 10º destino, né, Paris, que eu falei para vocês esses dias, um destino novo, para quem quer aprender inglês, estudantes locais podem estudar inglês com a EP, mas para os estudantes internacionais, o nosso foco, obviamente, será o francês. E em termos de inglês, a gente são 5 escolas na Inglaterra, nós temos 2 escolas em Londres, temos Leeds, Manchester, Birmingham, que são destinos bem legais, bem diferentes, né? No UK. A gente tem Dubai, que será o foco do nosso bate-papo hoje. Temos Malta, que é um destino também bem interessante, bem famoso para os brasileiros. Temos Dublin, na Irlanda, temos Toronto, no Canadá. Então, é uma escola realmente com boas possibilidades de destinos e com boas escolas para os estudantes que querem ter essa experiência internacional. Legal, realmente, eu que conheço a IP há bastante tempo, cresceram bastante nesse tempo aí. Mas a ideia hoje, bem, é o que você falou, vamos falar um pouquinho de Dubai. Dubai é um destino que vem crescendo muito, tem atraído muito estudante brasileiro. A própria cidade de Dubai, né, tornou um dos principais destinos de turismo no mundo, né? Hoje recebe mais de 17 milhões de turistas por ano. Então, ou seja, é muita gente. Então, mas conta para gente, o que a IP Dubai está oferecendo aí para... Marcos, você sabe que Dubai começou a entrar na opção como um destino de estudo de inglês durante a pandemia, né? As pessoas queriam viajar, as pessoas queriam estudar, queriam seguir os seus planejamentos, e por conta da pandemia, muitos dos destinos mais famosos estavam com as portas fechadas, não estavam recepcionando estudantes, e Dubai foi o único destino que se manteve aberto, né? Para quem quer estudar inglês, para quem queria viajar. Então, Dubai acabou aparecendo como uma possibilidade, né? Eu não tenho outra possibilidade, eu tenho Dubai, vou lá ver como que é. Verdade. E os estudantes que foram, gostaram e deu certo. Então, sim, Dubai deixou de ser aquele destino de turismo de luxo, né? Que às vezes as pessoas conheciam, mas só por turismo, e passou a ser também um destino de intercâmbio, e intercâmbio para inglês, né? Então, a gente tem Dubai hoje um destino que as pessoas podem ir durante as férias, podem ir para Dubai por 2, por 3, por 4 semanas, ou até mesmo por 12 semanas, porque eu não sei se você sabe, mas Dubai, para nós brasileiros, não exige visto, caso você queira ir para lá para estudar inglês por até 12 semanas, né? Os 90 dias iniciais. Então, você vai para Dubai, você entra no destino, eles te dão um visto ali no momento que você chega, igual quando a gente vai para a Europa. Né? Então, não precisa aplicar para um visto antes de viajar. E aí o aluno pode ir e aproveitar esses 90 dias de exceção de visto para estudar, para fazer turismo, tranquilo. O estudante que tem aquele intuito de, Dubai como um destino de estudo e trabalho, é possível também, né? Então, hoje, a gente tem visto que Dubai tem entrado nessa lista de destinos aonde o aluno pode ir para estudar inglês, e enquanto ele estuda inglês, ele pode trabalhar, ele pode custear essa experiência dele lá. E muitas pessoas me perguntam, Érica, mas isso funciona? Dá realmente para fazer?
Dá, Marcos, é um destino que sim, que dá possibilidades, é um destino, obviamente, que todos os destinos existem os prós e os contras, né? Então, a gente, obviamente, está aqui para direcionar os estudantes e poder mostrar para eles o que é possível e como é possível e para quem é possível, né? Então, a gente está hoje realmente fazendo esse bate-papo para a gente conseguir passar essas informações. Então, hoje, Dubai, para quem quer ir para trabalhar, para ter essa experiência de estudo e trabalho, normalmente ele vai para um mínimo de 16 semanas de programa, tá? E com a English Path, a gente tem duas possibilidades de visto, Marcos. A gente tem uma possibilidade de visto que nós chamamos de Educational Visa. Esse visto ele é para 6 meses. Então, o estudante ele pode optar por fazer 16 semanas de curso de inglês, ele pode fazer 20 semanas de curso de inglês ou 24 semanas de curso de inglês, e ele vai ter essa possibilidade de um visto de 6 meses. O mínimo de carga horária de estudo de inglês que esse estudante vai precisar fazer são 15 horas semanais de curso de inglês. Ele estuda 15 horas, ele pode trabalhar por até 20 horas semanais. Legal. Obviamente que assim, Marcos, alguém vai checar isso, né? Vai ter uma avaliação disso, ou uma fiscalização, né, dessas 20 horas, se está menos, se está mais. Não posso dizer que sim, mas por vias de regras, se a gente for ler as regras e tal, que são passadas para as instituições de ensino, de fato, são 20 horas semanais que o aluno pode fazer enquanto estuda inglês, tá? E aí, Érica, meu estudante comprou 16 semanas de inglês, e ele ainda tem 6 meses de visto. Uma vez que ele termina o curso, ele pode continuar só trabalhando? Pode, porque ele tem o visto de 6 meses. E após esses 6 meses, né, o que fazer? Nesse caso, o estudante, obviamente, ele vai ter que seguir algumas diretrizes. Tem aluno que, terminando esse período de 6 meses, ele já está trabalhando e ele não quer mais estudar inglês. O que ele faz? Ele tem a oportunidade de negociar com o empregador dele. Olha, já estou aqui, já estou trabalhando com você, você pode passar a sponsorar o meu visto? Porque uma coisa importante a gente deixar claro para a galera que está assistindo a gente. Esses vistos, quando os estudantes vão para os destinos onde, né, se faz essa aplicação de visto, existe um sponsor para esse visto, né? Existe quem está patrocinando esse visto. E, nesse caso, o Educational Visa é um patrocinador, é a escola, né? A escola que tem essa responsabilidade de aplicação e de considerar que é um estudante que está com a gente, por isso que ele tem essa elegibilidade para o visto, tá? Quando o aluno termina esse período, se ele não quer mais estudar, obviamente ele vai cortar o vínculo com a escola, né? Esse vínculo passará a ser com outra instituição, e nesse caso, o empregador, caso o estudante tenha um trabalho, caso ele queira continuar lá só trabalhando. Vamos supor que esse estudante terminou 6 meses e ele não está trabalhando ainda, ou ele não, né, buscou um trabalho, mas ele quer permanecer ainda em Dubai. Ele pode pedir uma extensão de curso, então contratar um período a mais de curso de inglês, mas, nesse caso, ele teria que sair de Dubai para fazer a aplicação, tá? Tá. É Ele diferente. tem que sair de Dubai e voltar. Exato. E voltar. Então, por exemplo, um aluno que vai como turista para Dubai, entra com 90 dias de sessão, ele pode estender o visto em Dubai para ficar por mais 12 semanas, fazer 6 meses, e aí entra na opção do Educational Visa. O aluno que já sai aqui do Brasil com esse status de visto, estando no destino, ele não pode estender por mais 6 meses. Ele teria que sair do país. Às vezes, o que acontece? O aluno que vai fazer essa opção de extensão, ele vai para Omã, por exemplo, que é muito próximo, não tem que vir até o Brasil, ou não teria que sair ali né, da parte mais próxima dos Emirados Árabes, então ele vai para Omã, espera ali o período de visto, mais ou menos de 2 a 4 semanas, e volta para Dubai para dar sequência nesse visto que é o Educational Visa, tá? Então, essa é a primeira possibilidade. A outra possibilidade é aquela possibilidade de mais tempo, aquele aluno que quer ficar 1 ano em Dubai, né? Esse estudante para 1 ano,
aonde nós estamos localizados em Dubai, a questão das regras de visto só libera esse estudante para ter um visto de 1 ano se ele tem um curso que envolva um cunho superior. O que isso quer dizer? Não é só estudando inglês. E por conta disso, a EP ela tem essa facilidade. Lembra que eu falei que nós fazemos parte de um grupo? Então, nós temos a escola de inglês e também a nossa parte de higher education. Então, através da GBS, que é a Global Banking School, a nossa parte de graduação, a gente consegue oferecer para o nosso estudante um período de curso de inglês, mais um programa de Business Diploma, que entra, né, nessa avaliação aí de um cunho superior de curso. O Business Diploma, Marcos, ele é mais ou menos como um VET da Austrália. Legal. Como funciona esse programa, né? Então, esse VET, ele dá essa elegibilidade para o estudante de obter um visto de 1 ano, tá? Legal. Então, ele vai fazer um período de inglês, isso vai ser definido através do nível de inglês que esse estudante tem, obviamente ele vai ser testado, avaliado por nós, escola, e aí, de acordo ao resultado do nível de inglês dele, a gente vai indicar quanto tempo de inglês ele vai fazer antes dele entrar no Business Diploma, nesse programa que eu disse que se parece com o VET. Esse programa, ele tem um período específico, fechadinho, são 6 meses de programa, 24 semanas de curso de diploma, o Business Diploma. E é um programa muito bacana, oferecido pela GBS, que é a nossa parte de Higher Education, reconhecido pela Pearson. Então, o aluno vai ter ali, né, essa possibilidade de estar em Dubai com visto de 1 ano. Esse visto vai dar para ele a elegibilidade de uma residência. Então, ele vai ter Emirates ID, que é um documento de residência para o aluno ficar em Dubai por esse período. Existe o seguro governamental que está incluso nesse visto. E aí, diferente do Educational Visa, que é só 6 meses, um aluno de 1 ano, ele tem alguns benefícios, vamos dizer assim, né? Ele pode abrir conta em banco, ele pode ter um plano de celular, por exemplo, de telefone, ele pode ter um contrato de locação de um apartamento, de uma casa, de um imóvel. Então, ele tem alguns benefícios que os outros estudantes, mediante os outros vistos mais curtos, não têm, né? Além, obviamente, de ter uma certificação, um diploma, quando ele finalizar o período de curso com a gente. Esse estudante, ele vai fazer o teste de nível, como eu falei, para a gente identificar o período de curso de inglês. Então, existem programas que vão, Marcos, nessa mescla do Business Diploma com um tempo de inglês, de no mínimo 7 semanas, para quem já tem um nível de inglês mais high level, né? E até 12 meses. Esses 12 meses seriam 6 meses de curso de inglês e 6 meses de Business Diploma para quem tem um nível de inglês mais básico, vamos dizer ali a galera do pré-intermediário, né? Entendi. Então, é mais ou menos essas duas possibilidades de visto que a gente tem e esses 2 períodos, né, que o estudante poderia ir para Dubai quando a gente pensa em estudo e trabalho. E você citou uma coisa importante que a gente tem ouvido falar muito, é que Dubai, além de tudo, né, a gente sabe que o governo dos Emirados Árabes ele investe, tem planos de investimento específicos para Dubai, né? De quais áreas ele quer desenvolver, e a gente vê que eles estão investindo, querendo ampliar muito mais do que, eventualmente, só o turismo, né? É um centro, eles querem fazer um centro de vários tipos de negócio, de hub de negócios para o mundo. E uma das áreas é a educação. Você esteve lá, você sabe melhor, mas parece até que eles criaram um bairro, né? Toda uma city. Isso é muito é a Academic City, que é voltada para isso, onde eles construíram os campos, etc. Ou seja, todo um ambiente só para estudante internacional. E a gente sabe que muitas universidades importantes, né? A Birmingham está lá, a Universidade de Michigan está lá, a Austrália também tem das tops universidades estão lá. A GBS está lá, né? Então, quer dizer, mas como é que vocês estão inseridos nesse contexto? Vocês estão nesse bairro? Como é que estão vocês? Como é que está? Totalmente, Marcos. Eu acho que isso é um dos pontos que nós colocamos como diferencial da English Path, é a nossa localização, né? E é muito do que você falou mesmo. Dubai hoje é formada por, eu posso dizer que 80%, talvez 90% das pessoas que lá estão são de fora, né? É um país, de fato, internacional e foi construído por esse público que veio de fora. E o legal
é que as instituições de ensino, né, então as faculdades, as universidades, de fato foram para lá, né? Então você mencionou boas opções aí da Austrália, da Inglaterra, própria Universidade dos Emirados Árabes, a DBS está lá inserida nesse contexto. Boa parte dessas universidades, Middlesex University, que é uma universidade também inglesa, está lá. Estão num bairro que se chama, nós, na verdade, falamos, é o Knowledge Village, né? Tá. Essa região é exatamente onde a English Path está localizada, juntamente com a DBS. Então, esse complexo educacional, ele detém algumas universidades que estão localizadas lá, e o estudante tem esse contexto educacional muito, né, na vivência do dia a dia dele lá, porque é um complexo que tem as universidades, tem as áreas de convivência, tem os espaços ali onde os alunos convivem, área de alimentação. Então, para o aluno de inglês que está indo para lá cursar inglês, vai ser uma experiência muito diferente de qualquer outro destino que a gente tenha no âmbito, né, educacional, porque ele está fazendo um curso de inglês, mas ele está inserido num contexto de pessoas que estão lá também fazendo graduação, fazendo programas, né, de diploma, de certificações, assim como esse que a gente oferece com a DBS. Então, traz para o aluno também uma vivência de possibilidades, né? Então, eu estou aqui fazendo inglês, mas de repente, quando eu terminar o meu curso de inglês, eu posso fazer uma graduação, eu posso fazer uma especialização, eu posso fazer um diploma focado para negócios, tem a galera da área de TI, então ele vai ter várias possibilidades além, né, de só estudar inglês. Então, isso é um ponto muito bacana e que a EP consegue trazer na prática para o estudante com essa localização mega privilegiada que a gente tem. Fora que é perto da parte turística, né, Marcos? A gente está muito perto da Marina, ali de Dubai, a gente está muito próximo do Palma de Jumeirah, aquela, né, região de ilhas e tal, muito bonita ali próximo da onde a escola está. Fora toda a diversidade de transporte, né? Dubai é um destino que as pessoas precisam, não é um destino de você caminhar muito, né? É um destino que você precisa utilizar o transporte, então também é bem servido ali na região onde nós estamos. Tá. Bem, você começou já a entrar numa coisa que preocupa bastante as pessoas, que é tipo assim, ok, né, vou lá estudar inglês, mas como é que é viver, né? Porque o cara vai ficar lá 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano. Você fala, caramba, como é que é viver? A gente até falou, é uma cidade que recebe um fluxo de gente enorme e tal. Então já entram as preocupações básicas do estudante. Acomodação. É caro? Como é que faz? A escola ajuda? Como é que faz o aluno? Marcos, primeiro eu acho que um ponto crucial para a gente falar de Dubai primeiro ponto é a segurança. Eu acho que hoje Dubai é um dos destinos mais seguros que você pode pensar na tua vida para viajar, para ir tranquilo, para caminhar, para tirar foto na rua, para falar com as pessoas. Acho que Dubai é a sensação que eles passam e é de fato o que a gente vivencia quando está lá. Segurança, que é o que a gente não tem mais aqui, né, no Brasil, infelizmente, principalmente nas grandes capitais, e hoje não vou só dizer de grandes capitais, se você vai para o interior achando que você vai ter segurança, você não tem. Então, acho que é um ponto crucial para a gente falar de segurança em Dubai. Eu costumo dizer que Dubai surpreende, né, os turistas e os estudantes nesse quesito, porque você chega lá, você acha que vai enfrentar uma coisa e não. Você anda com as suas roupas da forma como você anda aqui no Brasil, você vai à praia, você pode usar biquíni, você pode se maquiar, você pode usar vestido, você pode usar shortinho, blusinha, regata, e tranquilo, com oportunidade de comer bem. Então, às vezes a pessoa fala, pô, eu vou comer o quê em Dubai, né? Como que vai ser? Vou ter que me adaptar à alimentação deles. Aí chega lá, você come um fast food, você também pode comer comida japonesa, você também pode comer comida turca, você também tem possibilidades diferentes também. Então, é um destino versátil, é um destino capitalizado, vamos dizer assim, né? E em termos de acomodação, a mesma coisa, Marcos. É um destino que o estudante tem possibilidade de acomodação, e eu sempre falo da questão da coerência, né? Você pode viver em Dubai como um estudante intercambista, dentro do teu budget de realidade, assim como você pode viver em Dubai como um sheik, né? Você vai ter, não posso dizer do luxo ao lixo, né? Mas do mais high level até o standard. Você pode ter um Ibis budget também. Então, tem possibilidades, o aluno tem que fazer, de fato, um planejamento. O que cabe? O meu orçamento é qual? Então, o estudante pode encontrar, a gente costuma dizer em termos de locação,
O primeiro mês, a gente sempre indica o aluno pegar o primeiro mês de acomodação com a escola, para ele chegar, para ele se adaptar, para ele conhecer o destino, fazer amizades, fazer conexões, né? E aí, a partir daí, do primeiro mês, ele já consegue buscar outras possibilidades. Em Dubai, Marcos, a moeda, né, que eles utilizam lá é o dirham. O dirham, se a gente for pensar em dirham, o estudante ele vai ter uma média de aluguéis que pode variar de 1.300 dirhams até 6.000 dirhams por mês. Isso vai dar uma média de 1.800 reais, né, o nosso real brasileiro, né, até 8.500 reais por mês, tá? Então, o estudante, obviamente, quando ele se planeja, ele vai buscar algo que esteja ali mais ou menos dentro das possibilidades dele. Então, de 1.300 de 1.800 a 6.000, né, 8.000 reais brasileiros por mês, quando a gente pensa numa locação, né? E aí essas locações podem ser compartilhar um quarto num apartamento com outros estudantes, compartilhar um estúdio, ou pode ser um apartamento todo para o estudante. É aí que eu falo que vai depender, né, do estilo de vida desse aluno. Entendi, legal. Mas bem que você falou, né? Dá para perceber que, assim, olha, realmente, Dubai é uma cidade internacional como outra qualquer, como qualquer outro destino. Você falou um pouquinho de custos, né? Então. Quando a gente pensa em custo de vida em Dubai, também tem uma variação grande, né? Quando a gente fala, por exemplo, entre o estudante, quanto ele vai gastar com transporte, eles colocam uma média de 200 a 250 dirhams mensais, que vai dar mais ou menos de 280 a 350 reais brasileiros, né? Alimentação, eles colocam uma média ali de mais ou menos 500 dirhams por mês, vai dar uma média de 705 reais por mês. Depende, pode ser mais, tá? Que isso vai depender do estilo do estudante, do que o estudante come, né? Então, tem mais ou menos essa ideia. E aí a gente tem a questão do lazer. Então, às vezes o estudante quer sair, quer fazer um passeio, quer tomar um drink, quer, né, passear um pouquinho. Dentro de uma realidade de estudante brasileiro, ele vai gastar uma média aí de 400 dirhams por mês, vamos colocar aí uns 600 reais por mês, em termos de lazer, né? Então, a gente tem essa média aí, mais ou menos como o que a gente tem aqui no Brasil. Vamos colocar uma média de 3.000, 4.000 reais, mais ou menos, né? Legal. Mas ele consegue ganhar essa grana trabalhando lá? Dá para ele se sustentar, pagar os custos dele? Normalmente, a gente indica que o estudante faça um planejamento para os 2, 3 primeiros meses, Marcos, assim, porque a gente sabe que é uma fase de adaptação, né? Eu não posso dizer... Tem que ter uma reserva técnica ali. Tem que ter uma reserva, né? Um estudante chega a um capital de giro ali, vamos dizer assim, né? Até que ele comece a obter os lucros. Então, a gente costuma dizer que esse aluno, ele precisa se programar, porque, Marcos, a questão do visto, você inicia ele aqui no Brasil, mas você finaliza o processo uma vez em Dubai, principalmente para quem vai para um ano, né? Então, até o aluno chegar no destino, se adaptar, conhecer pessoas, fazer conexões, passar pelo processo ali de adaptação, né? Até mesmo a questão do fuso, questão da alimentação, você tem uma fase de adaptação, né? A gente precisa ser honesto, né? E muito coerente com isso. Então, a gente costuma ver, isso é uma média que a gente faz olhando o dia a dia dos nossos alunos, que a maioria dos alunos eles começam a trabalhar a partir do terceiro mês no destino, né? Entendi. Quando eles chegaram, se adaptaram, e a escola promove muito conteúdo e a gente faz um suporte muito legal, Marcos, nem sei se é momento da gente falar, mas já quero colocar essa bandeira aqui da EP. A gente tem uma equipe especializada para essa parte de auxiliar os nossos estudantes no quesito de buscar trabalho, estar preparado, né, para o ambiente de trabalho dentro do destino. Então, quais são as áreas que estão oferecendo trabalho? Como que o estudante monta um currículo? Você sabe que o currículo para Dubai é diferente do nosso currículo aqui no Brasil. Você tem que pôr uma foto, você tem que estar bem vestido, eles são muito visuais. O próprio LinkedIn, eles utilizam muito. Como deixar o meu LinkedIn atrativo para as empresas que estão em Dubai oferecendo oportunidades de trabalho? Então, isso são temas, workshops que a gente promove
todo mês para os nossos estudantes. Legal, bacana. Um suporte importante, né? Acho que tem para Muito. chegar, então, legal. Deixa eu te pedir um favorzinho, só para a gente deixar bem alinhado. A Claro. questão que você comentou muito dos vistos, a gente não falou, tipo assim, quer dizer também, quais são os requisitos e como que são as etapas? Muito bem. Ai, Você Marcos, está aqui do Brasil, o meu o aluno mais chegou aqui fácil. e fala, vou para Dubai. Ótimo, O o que mais que eu fácil. peço para ele e quais são os passos que tem, e quais são, você já falou um pouco das opções de visto, mas quais são as opções de visto e quais são os passos para a gente chegar lá? É isso. Galera que está pensando em Dubai como uma possibilidade de destino, Marcos, se eles forem pesquisar, eles vão ficar meio assim, será que essa informação está correta? Porque às vezes parece até que é mentira, né? Porque se a gente faz um comparativo com todos os outros destinos que a gente tem de estudo e trabalho, em termos de exigência de documentação e tal, a gente sabe que os outros destinos são, né, muito desafiadores quando a gente pensa na aplicação. E Dubai é muito simples. Primeiro ponto e ponto de destaque que a gente tem que falar aqui de cara para a galera que está assistindo a gente. O estudante não precisa ter uma comprovação financeira. Então, não importa para o governo de Dubai se esse estudante tem grana no banco ou não, para ele poder viajar e fazer uma aplicação de visto, seja para 6 meses, seja para 1 ano em Dubai, não há uma exigência de se comprovar renda, de se mostrar um extrato bancário. Tá? Então, esse é um ponto muito legal de Dubai. Basicamente, Marcos, o que a gente pede para esse estudante quando a gente vai iniciar um processo de aplicação? Obviamente, ele precisa contratar um curso de inglês, né? No mínimo 16 semanas, para se ter um visto, por exemplo, de 6 meses. A gente vai pedir para esse estudante uma foto do passaporte dele, primeira e última página. Obviamente, precisa ser um passaporte válido pelos próximos 6 meses, então não pode estar expirando o passaporte. Uma foto 3x4, estilo a foto de passaporte, então tem lá as dimensões, fundo branco, pode estar sorrindo, tem uma ali, a gente tem até um manualzinho de como tirar essa foto, bem simples. Nome de pai, nome de mãe, endereço de residência aqui no Brasil e o número de telefone do estudante. E a comprovação do pagamento da taxa de visto. Então, vamos supor que o estudante vai viajar em dezembro desse ano. O pagamento em totalidade do curso, da acomodação, das taxas e tal, normalmente as instituições pedem até 4 semanas antes do aluno embarcar, tem que estar com tudo quitado, certo? Para nós iniciarmos o processo de extensão de visto, a gente pede que o aluno pague a taxa de visto, né? Então, vocês, enquanto agência, enquanto intermediadoras desse estudante, vai repassar para a gente, inicialmente, a taxa de visto dele paga. Então, olha, Erika, pagamos aqui a taxa de visto do estudante, então a escola inicia o processo de aplicação desse aluno. É basicamente isso, Marcos. Tá. Ou seja, até que tá faltando o algo. aluno não se preocupa com nada, ele vai fornecer as informações dele, que são essas, né, bem básicas, e pronto, está dentro do processo da escola, dentro do processo de matrícula da escola e tudo mais, e a própria escola que vai providenciar o visto. Exato. A gente entra com o request desse visto. Alguns destinos, Marcos, eles pedem para o aluno ter um aéreo já comprado, mandar para a gente aéreo. Dubai, inclusive, a gente indica que o aluno não compre o aéreo até que saia, né, a liberação de entrada dele, o visto. Por quê? Porque a gente, obviamente, é rápido o processo. A gente coloca aí de 2 a 4 semanas para o visto de 6 meses, a mesma coisa para o visto de 1 ano, para entrar a liberação de ida dele para o visto de 1 ano, mas a gente pede para o aluno aguardar, porque tudo que se trata, né, de imigração, visto, a gente fala, olha, vamos ter certeza que saiu tudo bonitinho e você compra o seu aéreo para viajar. Então, nem o aéreo eles exigem, né, de ter para iniciar o processo de aplicação. Então, é muito simples, muito fácil. Então, a estudante, a gente só pede para começar o processo com pelo menos aí umas 6 semanas, né, de antecedência à data prevista que o aluno quer viajar, para a gente ter esse tempo hábil de fazer a aplicação, mas é bem simples. Isso para o de 6 meses, porque o visto de 6 meses, Marcos, ele vem com um documento que confirma que esse estudante tem o visto, que é o Educational Visa, tá? Então, vem um documento que dá essa liberação para o aluno viajar, ele vai apresentar e ele vai ter esse documento chegando lá, ele bota um stamp. O One Year Visa, ele inicia o processo aqui no Brasil e ele finaliza o processo uma vez em Dubai, tá? Por quê?
Para o Educational Visa, não há exigência de se fazer exames médicos e tal, então o estudante tem um visto mais simples no processo. O One Year Visa, ele é um visto que o estudante vai ficar em Dubai por um ano, ele vai ser um residente, né? Então, esse visto vai exigir que o estudante faça alguns exames médicos, tá? Então, o início do processo nós fazemos aqui no Brasil, o estudante vai receber um documento que se chama Entry Permit. Esse documento, uma folha, vem escrito lá os dados do aluno, tem algum um code, tá? E com esse documento o aluno entra em Dubai. Estando em Dubai, no primeiro dia de aula dele, ele vai receber toda a orientação da nossa equipe local de quais serão os próximos passos. Basicamente, quais serão os próximos passos? Nós vamos agendar para ele os exames médicos. Esses exames, Marcos, eles vão checar se o estudante tem algumas patologias. Quais são elas? HIV, sífilis, hepatite e tuberculose. Então, além do exame de sangue, o estudante também vai fazer um raio-x, né, para ver essa questão da tuberculose. Éric, existe algum risco, né, de negativa? O único risco de negativa é se, infelizmente, o estudante tiver alguma dessas patologias. Entendi. Porque aí não pode ficar no destino. Infelizmente, o estudante tem que regressar para o Brasil. Eles não liberam, tá? Estando tudo ok, esse estudante não tem, graças a Deus, nenhuma dessas patologias, ele pode ficar no destino. Aí, após os exames médicos, ele vai para a coletagem de biometria e tal. Então, esse processo todo, entre chegar no país, fazer os exames, tirar a biometria e tal, vai levar de 4 a 6 semanas, tá? E aí, dando tudo certo, o aluno vai ser informado pela escola para retirar o Emirates ID dele, que é o IDzinho, né, o comprovante de residência dele. E aí, junto com esse documento, vem, obviamente, o seguro governamental, que está incluído dentro dessa residência. Então, aí o aluno vai estar, vida que segue. Aí, por que eu falo que o aluno normalmente vai começar a trabalhar dentro desse visto de um ano, a partir do terceiro mês, segundo mês ali? Porque esse processo, né, até ele obter o Emirates ID, algumas empresas, as empresas mais sérias, eles não contratam um aluno uma vez que ele já esteja legalizado com esse documento. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, leva uma graninha, guarda o seu capital de giro para você ir sobrevivendo até o momento em que você esteja, de fato, legalizado no destino. Legal. Bem, deu para ter uma boa ideia aí. Deu para dar, né, uma clareada. Exatamente. Mas eu acho que você citou algumas coisas aqui bem importantes. Primeiro, não tem análise de perfil para saber se pelo seu perfil você fica ou não. Você falou, o problema, o seu risco está nas condições de saúde, mas não na sua condição socioeconômica, histórico de trabalho ou histórico de estudo, né? Que a maioria dos outros vistos eu analiso. Segundo é o tempo, né? Você fala muito rápido, é basicamente comprar o pacote, fazer o processo, comprar a passagem e viajar. Então, ou seja, para aquele que está querendo fazer intercâmbio no curto prazo, em um mês e meio, né, 2 meses, ele está com a vida resolvida e já está viajando, né? Hoje, a gente tem vistos aí de outros destinos que estão demorando 3 meses, 4 meses, e você fica na dúvida se você vai conseguir ou não, né, aquele visto. Então, fica naquela ansiedade. E o terceiro é, tipo assim, a simplicidade do processo, né? Ele não tem, basicamente, que fazer nada, ele vai, logicamente, fornecer os documentos aqui para nós e o trâmite vai muito mais funcionar entre agência e escola do que, na verdade, as interações com o aluno. E todo o suporte que vocês dão na chegada ali para justamente terminar a formalização dele, como também a parte do suporte para conseguir emprego. Né? Muito simples, né? Muito... Né? É muito dinâmico. E zero burocracia, né? Você fala, ótimo, eu não tenho que ficar eu preocupado com muita coisa. Na verdade, é seguir o processo e deixar ele fluir que vai dar certo, né? É isso. Uma coisa que eu vejo muito em outros destinos, Marcos, e que as pessoas ficam naquela loucura de correr, até mesmo por conta de custo, tradução de documento, né? Tem destinos que o estudante precisa traduzir todos os documentos, incluindo o extrato bancário e tal. Então, isso gera um custo a mais para o estudante que está fazendo a aplicação de visto. E isso para Dubai não tem, eles não pedem nada de tradução de documento, nesse quesito aplicação de visto, né? Então, é de fato um destino muito fácil, se a gente pode colocar assim,
tá? Para viajar. Legal. Deixa eu falar um pontinho. Você falou bastante da parte cultural, da integração, tal, mas às vezes as pessoas também têm medo do calor, né? Me falaram Imagina. que você tem. Dubai não tem um sol para cada um, tem três, né? Tem quatro sol para cada um, né? Logicamente que a gente sabe que o verão é intenso, tem. Mas como é que a cidade está preparada para isso? Como é que isso afeta o dia a dia das pessoas? Marcos, faz calor, é verdade. Essa época agora, por exemplo, que a gente, né, saímos de julho, vamos entrar em agosto e tal, é uma época onde os termômetros vão de 40 graus com sensação de 45 e vai para lá com isso. Mas eu acho que é um país preparado, né? Não existem lugares onde você vá que não tenha climatização, que não tenha ar-condicionado, transporte público tem. Então, vai ser mais uma fase de adaptação das pessoas em questão de horários, né? Aonde eu vou, né? No pico, no meio-dia, vou estar onde? Dentro de algum lugar fechado com ar-condicionado, né? Então, a gente, inclusive, os programas Teams que a gente tem esse ano, a gente troca, os alunos estudam à tarde e passeiam de manhã justamente para eles pegarem um clima mais agradável, mais suportável, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito que para nós brasileiros, Marcos, que viemos de um país tropical, principalmente né, as pessoas que não são só do Sul, mas a gente tem aí uma galera global, vocês têm bastante estudantes de diferentes localidades. Eu acho que o brasileiro ou o latino em si, ele consegue muito bem se adaptar a destinos que sejam quentes. A gente é muito camaleão, né? O brasileiro se adapta. A gente reclama, fica falando o tempo todo, ai que calor, ai que... Mas eu acho que a adaptação ela é fácil, sim, por conta da estrutura. Dubai é muito moderno, Dubai é muito climatizado, você vê Dubai, você tem lá o Miracle Garden, que é um local lindo, um parque, onde tem várias esculturas feitas com plantas e tal, e ao longo que você vai caminhando, você sente que é aberto, obviamente, mas eles têm alguns jatinhos que te jogam água, como se fosse um vapor, mas para ajudar a suportar aquele calor. Então, obviamente, é um exemplo simples do que é, isso é bobo, às vezes até aqui no Parque do Ibirapuera a gente tem esses jatinhos, você vai andando, vai passando, mas que ajuda muito, né, no dia a dia, quando você vai fazer um passeio aberto e tal. Então, o estudante vai ver muito disso, muita modernidade, muita climatização para ajudar nessa questão da adaptação em relação ao clima de lá. Que recomendações você dá para quem está pensando em estudar em Dubai? Ótimo, legal, estou conhecendo o destino, estou pensando. Que recomendações gerais você falaria sobre Dubai? Ótimo, como é que eu estou me organizando? Olha, Marcos, eu sempre falo que o planejamento é a chave de tudo, né? Primeiro, eu acho que quando você pensa num destino, hoje a gente tem tudo nas nossas mãos, né? Antigamente, às vezes você pensava, vou fazer um destino, vou pensar num destino, vou ter que ir na agência, vou ter que sentar com alguém que já foi e tal, porque eu não consigo encontrar essas informações muito facilmente, né? Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem na palma da nossa mão todo tipo de informação que você precisa em relação a tudo para tudo, né? Então, o intercâmbio ele exige muito um planejamento. Então, eu acho que planejar, estudante buscar informações, deixa eu ver se esse destino de fato bate com o que eu estou buscando, é realmente o que eu desejo para mim, é um destino que eu vou me adaptar, porque, Marco, você vê, a gente tem diversas possibilidades de destinos, né? Como a gente falou no começo desse nosso bate-papo, a English Path tem destinos em vários países. Por quê? Porque a gente tem que oferecer opções para diferentes públicos, para diferentes perfis, para diferentes expectativas, né? Então, às vezes, eu, Érica, vou me adaptar em Dubai. Às vezes, o Marcos não vai se adaptar em Dubai, ele vai se adaptar em Toronto, né? Então, eu acho que o planejamento serve para isso, para o aluno buscar informações e fazer o match, né? Deixa eu fazer uma listinha aqui do que eu gosto, do que eu não gosto, e aonde que esse destino em si bate com o que eu estou esperando com a questão da minha expectativa. Porque aí evita aquela frustração de, às vezes, chegar no destino e sentir um choque muito grande, né? Aí a gente tem a mistura do homesick, com a questão do choque cultural, com a questão... Então, eu acho que é importante o planejamento do estudante buscar conhecer um pouco mais dos destinos, esse conteúdo que a gente está criando aqui
é importantíssimo, né, nesse planejamento, porque sabendo um pouco mais do destino em si, sabendo que o aluno de fato vai encontrar uma vez que ele chega lá, vai ajudá-lo bastante nessa tomada de decisão. Tá? Sim. Então, que isso é se eu puder dar uma dica, né? Explora um pouco do destino, usa esses materiais, esse conteúdo que a gente prepara com tanto carinho para os nossos estudantes, com esse compartilhamento de ideias, para ver se de fato é o destino que vai mais dar match aí com a listinha, né? De coisas relevantes que esse estudante vai colocar aí nesse planejamento do intercâmbio. O English Path é uma escola que eu posso te dizer que nós não somos a escola mais barata, nem somos a escola mais cara. Eu acho que dentro do padrão de qualidade de ensino, de estrutura, de possibilidades para os nossos estudantes, a gente tem um preço bem competitivo, tá? E para Dubai, a gente trabalha com 2 linhas, que a gente chama de pacotes, né? E esses pacotes a gente coloca como promocionais mesmo, porque a gente consegue ofertar para o nosso estudante o curso de inglês, que é o foco principal, todas as taxas envolvidas no intercâmbio, em termos de o que ele vai precisar de material didático, taxa de registro, o próprio processamento do visto, traslado, né? Se a gente chega no aeroporto, a gente tem um serviço de recepcionar, levar ele para acomodação, e a gente coloca o primeiro mês de acomodação para o nosso estudante nesse pacote, tá? Então, a gente tem um pacote para o Educational Visa, para a galera que vai só estudar inglês e quer ficar um período ali de até 6 meses. Então, tem um pacote específico. Quem quiser saber mais dessas informações, procura aí a galera da Studco e vai ter, com certeza, boas possibilidades para se matricular. E a gente tem o outro pacote, que é o pacote do One Year Visa, né? Que faz uma mescla entre um período de curso de inglês para dar um gás aí no inglês que o estudante já tem, ou para a galera que ainda precisa aprimorar um pouco mais, linkado com o Business Diploma. O Business Diploma é um programa de até 6 meses, é um diploma reconhecido pela Pearson, então vai valer muito aí na questão de currículo desse estudante. É um programa, né, a gente coloca um level 2, ele já entra ali como meio que um cunho superior. Posso dizer, Marcos, aqui no Brasil a gente chamaria de um curso técnico, né? Então, terminou o ensino médio, está ali ainda, olha, já fiz faculdade, mas quero algo diferente, ou nem fiz faculdade ainda, mas a exigência mínima é que tenha terminado o ensino médio, pode participar desse programa e aí ter a elegibilidade para ter um visto de até 1 ano em Dubai. Então, é um pacote muito legal também, inclui também todas as taxas, processamento de visto, a questão do curso de inglês mais o diploma, que é um curso de 6 meses, e ele tem também o primeiro mês de acomodação. Então, esses 2 pacotes, o aluno tem todas as possibilidades do que ele precisaria no intercâmbio já embutidas no pacote, né? Com preços promocionais, porque se a gente fosse fazer separadinho, tete a tete e tal, ia ficar um preço mais caro, mais custoso para o aluno, tá? E fácil para aplicação, já está tudo ali, o aluno não vai precisar se preocupar com nada, obviamente só com a aérea e tal, e que eu tenho certeza que vocês assessoram também nessa parte. Então, aproveitem as promos que estão boas, utilizando esses pacotinhos aí da IP. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente não fez ainda, mas que vale a pena destacar, que eu acho que é importante, que você colocou e falou, nossa, confesso que não tenho muito brasileiro em Dubai. E acho que isso aí tem 2 formas de olhar, né? Mas eu acho que uma das formas que você tem de olhar é que é positivo. Uma das coisas que eu mais tenho de reclamação é Achei brasileiro. Você fala, pô, assim, 80% da minha classe é colombiano, os outros 20 são brasileiros, né? Então, tipo assim, é o que a gente manda para a Austrália direto, o cara aluno vem, pô, queria mudar de escola. Ah, por quê? Só tem colombiano e brasileiro na minha escola. Você fala, gente, se eu mandar na Se eu escola... te mandar para outra, vai estar igual, né? É igual, porque eu falei, é quem vai estudar inglês, né? Não, né? Pouca gente vai estudar inglês na Austrália, né? Você fala, não tem alemão, não tem suíço. Eu falo, não, esse cara aprendeu inglês na escola, né? Você vai Ele encontrar já tem o inglês como segundo idioma. Né? é latino e brasileiro que não fala inglês, né? Ou um pouco de indiano, um pouco não sei o que, mas eu falei, massivamente é isso mesmo. Né? Mas, sua vez, comenta comigo, como é que é o mix de estudantes em Dubai? Típico, né? Eu acho que isso a gente pode colocar, com certeza a gente pode colocar como um ponto muito positivo, né? Porque, obviamente, se a gente pega Malta, se a gente pega
Dublin, como destinos de estudo e trabalho. Obviamente, eu não posso te dizer que eu tenho uma escola com 90% de brasileiros, mas eu posso te dizer que a grande massa, né, desses destinos, elas estão divididos entre os latinos e os brasileiros, não tem jeito, né? Então, colombiano, obviamente, o equatoriano, então, são, de fato, a nossa maioria nesses destinos. E muito diferente é Dubai. Dubai, eu tenho colombianos, eu tenho mexicanos, tenho panamenhos, equatorianos, mas pouquíssimos brasileiros, Marcos. Olha, hoje vou te falar o que a gente tem em Dubai, só para você ver que coisa maluca. É um destino que a gente tem mais de 20 nacionalidades, nossa, bem mais. Vou te dizer quantas mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 com 17, me ajuda com as contas. 34. 34 nacionalidades eu tenho na escola. Estou olhando a minha colinha aqui, tá? Dessas 34 nacionalidades que a gente tem na escola, vou te falar as principais. A gente tem turcos como principal mercado que nós temos em Dubai, porque para eles é mais fácil, tá ali, né? Muito perto. A gente tem russos na segunda posição, colombianos. Aí eu tenho equatorianos, panamenhos, tailandeses, mexicanos, peruanos, japoneses, iranianos, coreanos, chineses, franceses, indianos, obviamente, por conta da DBS, tem muito estudante indiano que vai para lá para fazer a parte de graduação e diploma, tá? Tenho estudantes do Jordão, tenho estudantes da Mongólia, tenho estudantes do Cazaquistão, tenho estudantes do Egito, italianos, que mais que eu não falei ainda? Panamenhos, armênios. Então, assim, o que eu gosto muito de Dubai, a riqueza cultural que a gente tem. Com certeza. Com 34 muito legal. Nacionalidades, ou seja, imagina. É uma universidade para você aprender sobre o mundo, porque eu já estudei fora, você também, né? Imagina, então, quando você tem a oportunidade de se comunicar com pessoas de outros países, né? Você começa a aprender e entender melhor das outras culturas, e é um negócio muito legal, né? Que você possa ter isso. Então, acho que é realmente um ponto positivo aí do destino como Dubai, né? E da EP, é exatamente esse mix de nacionalidade aí bem rico. É muito rico. Isso eu acho que de todos os nossos destinos, eu posso dizer que Dubai é o mais diversificado que a gente tem nesse quesito nacionalidades. É muito legal isso lá. E poucos brasileiros. Eu tenho hoje o quê? 1% de brasileiros, Marcos. Vamos lá, vamos melhorar isso aí. Vamos melhorar. É um destino que dá para a gente explorar muito. Já legal. Foi assim em Malta. Antes as pessoas pensavam que Malta era Itália, né? Porque eu vou fazer inglês na Itália. E hoje é um destino muito aberto para o brasileiro. Eu acho que a gente só precisa virar a chavinha e o brasileiro com certeza vai começar a olhar Dubai como um destino de possibilidades para o intercâmbio também. Bem, Érica, muito obrigado pelo bate-papo, foi excelente. Você passou assim informações fantásticas. A gente estuda, né, cada destino, mas eu não tinha assim essa riqueza da vivência que você tem, que já foi lá múltiplas vezes e está aí todo dia tratando disso. Só tenho a agradecer aí e acho que a gente tem que cada vez mais divulgar para os nossos alunos destinos fantásticos, não esse como outros, né? Mas mostrar para o nosso aluno que o mundo é enorme, está aí pronto para ser explorado, né? Com certeza, Marcos. Acho que esse é de fato o nosso papel, né? A gente, como podemos dizer, embaixadores aí da educação internacional, sou muito orgulhosa de trabalhar nesse mercado e eu acho que a gente trabalha com realizações de sonhos, com projetos que se colocam em prática, né? Então, temos um papel muito importante, né, dentro desse contexto. Então, agradeço muito, foi ótimo esse bate-papo, é muito bom a gente poder compartilhar essas informações, principalmente para destinos que as pessoas ficam tão em dúvida, né, como é Dubai, nesse momento, mas poder mostrar o que de fato é, como acontece e que é possível. Eu acho que o melhor de tudo é isso, né? A gente conseguir mostrar que é um destino que de fato é possível e é fácil, como vocês viram. Então, estamos aqui, quero ver os estudantes da Estudco com a gente nos destinos da English Path, em especial em Dubai. Obrigada. Cada vez mais. Obrigadão. Obrigado, Érica. Tchau, tchau.